Ainda de pé, abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus 25:31. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 33. Que Deus abençoe a cada um que aqui chegou, sejam todos bem-vindos. Você que nos assiste através do canal Ebenezer Oficial, seja bem-vindo também, e que Deus possa lhe confortar e abençoar o seu lar, a sua família, o seu ministério. Não importa o que você está passando agora, o importante é que Deus está com você. Aleluia. Mateus capítulo 25, 31 ao 33 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas adiante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Direita e esquerda, direita e esquerda. Pai querido, nós sabemos que os dias são maus e que grande tem sido a dificuldade para que as pessoas possam lhe servir e adorar o Senhor em santidade, porque os dias que vivemos são dias de turbulência, de confrontos e de grandes batalhas no mundo espiritual. Mas nos ajuda, Senhor, através da Tua infinita misericórdia, a vencer todos os dias essas batalhas, em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar. Meus queridos e amados irmãos, existe no mundo espiritual uma batalha, uma nuvem negra que quer tomar conta não só do Brasil, mas de todo o mundo. Mas nessa noite vamos falar do nosso país. É um país democrático, e nós sabemos que existe alguns poderes constituídos pelos homens, e nós sabemos que a igreja exclusivamente depende de Deus, mas aquilo que esses homens fazem também influencia naquilo que a igreja do Senhor vai ter que viver e presenciar. Nós sabemos que há um vendaval, muitas turbulências, e há uma batalha no mundo espiritual que está sendo travada todos os dias, entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Nesses dias Deus me deu uma visão, aonde vinha sobre o Brasil uma grande avalanche, um grande tsunami de água suja que tomava todas as cidades e entrava Brasil afora. E na mesma visão Deus me mostrava um inimigo muito furioso, na forma de um touro, e ele fazia de tudo para destruir aqueles que servem ao Senhor dos Exércitos. O inimigo está furioso, e nós vemos uma passagem bíblica onde Jesus um dia fará a separação entre o certo e o errado. Interessante que a Bíblia diz que as ovelhas serão colocadas à direita, mas os bodes à esquerda. Existe aí um partido de esquerda e um partido de direita. E nós observando essa situação, eu digo para a igreja
sem medo de errar e com convicção te prepara, porque uma grande avalanche de maldade, de pecados está aterrorizando e vai continuar aterrorizando toda a face da terra. O pecado está inundando a vida de tantas pessoas, de forma que essas pessoas não encontram força para vencer. E se esse partido de esquerda vencer e ganhar o poder, a igreja pode se preparar, porque se já está difícil, vai ficar mais difícil ainda, porque eles lutam de dia e de noite para prejudicar as famílias, a igreja do Senhor na face da terra. E ele está muito furioso, porque por um tempo eles não conseguiram investir o que eram para ser investido, por causa daquele que está na direita. Pelo partido da direita, muitos que a esquerda gostaria de fazer, eles não estão fazendo. E quando nós lemos a palavra de Deus aqui, e os irmãos podem estar perguntando o que tem isso com uma coisa com a outra, você vai entender. Tem tudo a ver. Se nós olharmos a posição direita na Bíblia, representa honra. É tanto que as ovelhas vão ser colocadas do lado direito, mas o bode vai ser colocado do lado esquerdo. O lado esquerdo é lugar de desonra, lugar inferior. E olhando e falando sobre a direita, e quando falamos sobre a direita, nós falamos sobre o céu. Quando falamos sobre a direita, falamos sobre luz. Quando falamos sobre a direita, nós falamos sobre paz. Quando falamos sobre direita, nós falamos sobre amor, sobre alegria, ordem, valores e princípio, honrar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós falamos sobre a direita, nós falamos da salvação. Quem está na direita, é assim que é visto. Mas aos que estão na esquerda, é o inferno, é trevas. Aos que estão na esquerda são guerras, ódio, tristezas, depravações, desvalorização das famílias e dos princípios. Desonra ao Deus Todo-Poderoso. E aos que estão na esquerda, significa a perdição. E é interessante que muito crente, dizendo ser servo de Deus, diz estar com a esquerda. Você tem noção o que a esquerda quer fazer com a sua família, com o seu ministério e com a sua vida? Tem muitas pessoas que perderam o senso, e por causa de mínimos valores, por causa de coisas que perecem, estão querendo de volta à esquerda. Mas a esquerda é sofrimento, a esquerda é dor, a esquerda é perseguição, enquanto a direita é vida, é prosperidade, é vitória. Assim diz a palavra de Deus, que os que estão na direita são ovelha, mas os que estão na esquerda são bodes. Existe um sistema por trás de todo o poder constituído na terra.
Esse sistema, ele manipula, ele põe, ele tira, ele coloca quem quer, ele tira quem quer. Veja o que aconteceu lá nos Estados Unidos com o Trump. Ele foi arrancado, porque o sistema quer implantar o seu governo. É engraçado que lá nos Estados Unidos, juntamente com o Brasil e Israel, se falava a mesma língua, pensavam-se de igual forma. Foram lá também, não achando pouco, que arrancou o governo de Jerusalém. E agora querem arrancar o governo do Brasil. E a manipulação é tão grande que ele usa as armas que eles têm, de forma que eles mudam e movimentam as coisas, querendo nós ou não, nós estamos dentro deste sistema, e nós sofremos os ardores, as perseguições, as angústias, e não tem como se escapar desse sistema. Mas há uma saída para nós que servimos ao Senhor dos Exércitos. A nossa esperança é Deus. A nossa esperança é Deus. A nossa esperança um dia é o Senhor chegar e colocar ordem na casa, porque desde a antiguidade esses poderes vêm oprimindo, massacrando, colocando e subjugando a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela é como o omelete, é como gemada. Quanto mais bate, mais ela cresce, mais ela prospera, e o inimigo fica doido. Pode perseguir a igreja não vai abrir mão da fé. Pode perseguir os cristãos vai continuar adorando. Mas um dia chegará aonde o Deus de justiça vai colocar cada um no seu devido lugar. E a Bíblia vai nos dizer que os bodes foram colocados à esquerda, mas as ovelhas à direita. Jesus sempre usou as parábolas para trazer ensinamentos provenientes do reino de Deus. Jesus sempre usou parábola, como está em Mateus 25, do 31, onde nós lemos. Por sua vez, Cristo trouxe uma mensagem dura para chamar a atenção daqueles que ouviam a palavra do Senhor. Jesus aqui nessa parábola, ele está chamando a atenção daquele povo para ver quem eles eram na verdade, em qual desses dois tipos de animal eles se encaixavam, se era ovelha ou se era bode. Que tipo somos nós? Somos ovelhas ou somos bode? É o que Jesus falou com aquelas pessoas. E nós, olhando a palavra de Deus, nós vamos ver Jesus comparando os seus discípulos com ovelha. A igreja, ela é comparada como ovelha do Senhor, ovelha do pasto, do bom pastor. Mas Jesus vai falar também de outro animal, que é o bode. Porque há muitas pessoas, e para nós entender aqui, nós temos que entender o que é ovelha, o que é um bode. Mas já ficou claro que os da esquerda são bode, mas os da direita são ovelha. Já ficou claro que quem está na esquerda estarão indo para a perdição, mas os que estão na direita estarão indo para a vida eterna. Aqui tem pessoas que estão na direita. Se você está na direita, você tem motivo para glorificar a Deus. Se você que está em casa me assistindo faz parte da direita, você também irá entrar no reino do céu. Mas se não se converta, deixa de ser bode e seja ovelha. É interessante, queridos amados irmãos, que o retrato da igreja
como ovelha, o discípulo como ovelha. A ovelha é dócil. Ovelha é muito bom mexer com ovelha. Ovelha é dócil, é tranquila, é obediente. A natureza da ovelha é ser mansa. Olha como é a ovelha, ela é dócil, ela é tranquila, ela é obediente. Olha só o que Deus está falando aqui ao nosso coração. Primeiro, a ovelha não bate em ninguém. Ovelha é dócil, é amável. A ovelha é tranquila, é obediente. Ah, eu sou ovelha, mas desobedece. Ei, cuidado. Se é ovelha, tem que ser mansa, tem que ser tranquila, tem que obedecer. E a ovelha tem a natureza a ser mansa. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas que dizem ser igreja são brutas, são ignorantes, são apenas, como diz um ditado, é como um portão de cemitério. Mas eu sou crente, mas não pisa no meu pé não, não pisa no meu calo não. Que tipo de pessoa sou eu e você? Nós somos ovelha ou somos bode? Mas estamos vendo as características da ovelha. Ela é mansa, ela é dócil, ela é tranquila, é obediente. Ovelha, que a ovelha não desobedece. Se manda ir para a direita, ela vai para a direita. Se manda ir para a esquerda, ela vai para a esquerda. Se manda ir para frente, ela vai para frente. Se manda parar, ela para. Se manda ficar, ela fica. Mas tem gente dizendo que a ovelha manda ir para a direita, ele vai para a esquerda. Manda ir para a esquerda, ele vai para a direita. Diz para não fazer, ele diz eu faço o que eu quero, porque na minha vida ninguém manda. Está mais parecendo com bode do que ovelha, porque ovelha é dócil, é amável e sabe obedecer. Há um tempo tão difícil nos dias que estamos vivendo, aonde nós aprendemos que nós pastores sofremos muito, porque há muitas ovelhas que traz prazer para o pastor, dócil, mansa, tranquila, obediente, mas nesse meio tem muitos bodes que ainda insistem em trazer dores e tristeza, não só para o pastor, mas para todo o rebanho. Porque nós precisamos entender que a Bíblia está cumprindo. E se há quase 2000 anos atrás, Jesus falou aqui de separação de bodes e ovelha, isso já vem desde o início da criação. Sempre houve ovelha e sempre houve bode. A ovelha não consegue viver longe do seu rebanho. A ovelha não consegue viver longe do rebanho. Ela sente saudade do rebanho. Ela precisa do rebanho. Ela precisa estar na comunidade de cristãos. Ela precisa estar no meio. Aí tem ovelha, passa 15, 10 dias sem vir na igreja e diz, está tudo bem. Eu não preciso estar na igreja todo dia para ser crente. Isso tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada, porque ovelha que é ovelha, ela não vive longe do rebanho, porque ela é extremamente dependente do pastor. Ovelha, ela não tem senso de direção. A ovelha, a visão dela é curta. Ela não consegue perceber o perigo à distância. Ela não consegue ver o lobo à distância. Como é que vive pessoas dizendo ser ovelha, que não congrega, que não participa, que não adora, que não está nos cuidados do pastor? Tem ovelha que já passou, foi mês sem nem falar para o pastor onde é que foi. Mas é ovelha. Mas que tipo de ovelha é essa?
E essa ovelha, ela não tendo alguns sensos de habilidade, ela estando distante, ela se torna presa fácil para o lobo. O lobo quer pegar a ovelha. O problema não é nem o lobo, é os bodes. Porque o lobo, a ovelha já sabe, o pastor já sabe que o lobo fica rondando a distância, esperando o momento para tragar a ovelha. Esse aí já sabe que é inimigo, mas o bode não, está no meio das ovelhas. Ele se camufla, é como o joio e o trigo. O trigo tem uma semente, o joio também tem, e parece ser idêntica, só que dentro da semente do trigo tem vida lá, mas na semente do joio só tem aparência e ela é xoxa, não tem nada. O crente que é ovelha, o crente que é trigo, tem vida no seu interior, mas o bode não, o joio não, ele não tem vida em si mesmo, mas ele está no meio. O pastor pastoreia duas igrejas, uma que vai subir e a outra que vai ficar, mas ovelha não fica distante do rebanho. Ovelha não consegue viver distante do pastor. Aí a ovelha precisa do cuidado, da orientação do seu pastor, para que ela possa continuar sobrevivendo. Ela não sabe discernir o que é bom ou mal, o alimento, e por isso ela depende da supervisão para se alimentar adequadamente. A ovelha não come qualquer tipo de pasto. A ovelha não pode comer qualquer tipo de alimento, porque ela morre, ela empazina e morre. Tem muita gente aí comendo aquilo que o pastor não ofereceu. Tem muita gente comendo aquilo que não foi, aleluia, cedido pelaquele que é a liderança, aquele que Deus colocou para orientar, para instruir. E isso é um perigo. A ovelha não sabe qual é o seu alimento, e é preciso ser ajudada pelo pastor. Alimente aquilo que o pastor te dá. Alimenta do alimento que o pastor está te dando nessa noite. Eu estou aqui como um mero pastor, mas existe o pastor dos pastores, que através da sua santa e gloriosa palavra está dizendo: alimenta desse pasto verdejante. E ovelha que tem pasto não precisa buscar alimento em outro lugar. E eu tenho certeza que Jeová tem providenciado alimento para você na Ebenezer, através da palavra de Deus. É uma diferença grande entre ovelha e bode, entre os que estão na esquerda e os que estão na direita. Tem gente que diz que é da direita, outro diz que é da esquerda. Eu sou da direita e de Jesus, e quero continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Conta-se uma história. Olha a diferença do bode para a ovelha. O pastor vai apacentando o seu rebanho, e está lá o bode junto com as ovelhas, porque o pastor não pode tirar, porque o próprio Jesus dizia: deixa andar os dois juntos, porque no dia da palavra que nós lemos em Mateus capítulo 25, 31, vai acontecer a separação. Vai ensinando, vai orientando, mas deixa crescer o joio e o trigo junto. Pode ficar, não tem como. Então a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que aquele homem está apacentando a ovelha e os bodes, e de repente o pastor esbarra e cai, e quando ele cai, ele bate no bode, bate na ovelha e cai no chão. Quando ele bate na ovelha, a ovelha geme. A ovelha geme e fica quieta. E o bode dá uma cabeçada no pastor,
joga o pastor para lá. Os irmãos já viram alguns vídeos, o bode jogando a pessoa de cabeçada, ele não para, ele continua dando cabeçada, porque a ovelha, ela pode acontecer, se o pastor bater, se o pastor falar, se o pastor corrigir, ela pode até gemer, mas fica quietinha, porque ela sabe que o pastor está lhe corrigindo. Mas o bode não aceita correção não, ele fica valente, ele fica bravo, e ele logo se levanta. Agora veja bem, o bode é brabo, o bode é bravo, grosseiro, revoltado. O bode só anda revoltado. Vou acabar com tudo, não entra na minha frente não, senão eu vou acabar com tudo. É assim que bode vive. Mas a ovelha fica assim: acalma, Jesus vai dar vitória nessa causa. Mas o bode fala: estou cansado de ser crente, eu agora quero ser diferente, eu vou fazer, sabe o que? Eu vou para o mundo. É assim que o bode, no meio das ovelhas, fica falando, e isso acaba prejudicando a igreja. O bode é revoltado, a sua natureza é ser rebelde. Bode nasceu para ser rebelde. Quando ele é repreendido, ele agride, ele parte para cima, ele não recua. E se você der as costas para bode, você corre sério risco de ser derrubado, machucado. E quantas vezes os pastores levam facadas, quantas vezes os pastores levam pancadas de bode que estão introduzidos no meio da igreja, entre as ovelhas. Quantos pastores estão chorando por causa dos bodes? Quantas almas se desviaram por causa de bodes? Porque a única função do bode é ser rebelde, é agredir, é matar, é destruir, porque esse está na esquerda e já está condenado. Mas aquele que é ovelha nessa noite, levanta a mão e diga: ainda bem que eu sou ovelha de Jesus. O bode não consegue viver em rebanho, ele fica agoniado se pôr ele no meio do rebanho. Você vai sempre ver bode andando sozinho. Você traz ele, mas quando olha ele já está fora de novo. Ele está procurando o que não perdeu. Ele sempre está procurando dar mais trabalho e problema para o pastor, para a igreja, para o reino de Deus. Bode não consegue viver em rebanho. Se você ver alguém saindo de nosso meio e tendo dificuldade em se relacionar, algo está errado na vida dessa pessoa. Porque o crente de verdade se relaciona. O crente, ovelha de verdade, quer estar no rebanho, quer estar no aprisco, quer estar ao cuidado do bom pastor, quer estar recebendo o alimento. Não é do lobo, não é do bode, não é do próprio Deus que tem alimento fresquinho para a sua vida. Não saia da presença da onde Deus te colocou. E bode não se admite ser cuidado, irmão. Eu já tenho idade suficiente, tenho tanto tempo de igreja, eu já sei o que serve, o que não serve, o que é bom, o que é ruim. Eu não preciso de ser cuidado por ninguém. Tem uns bodes por aí que está inflamando o corpo de Cristo, dizendo que aquilo que é certo é errado. Tem uns bodes por aí dizendo para o crente: olha, você fica dizimando na igreja, para que isso? Isso é bode, viu? Cuidado. Aí a ovelha quase não participa, não tem muita sabedoria, e ela não tem muita desenvoltura, e ela acaba se perdendo pelo linguajar do bode, porque o bode é cheio de artimanha. Ele representa o próprio Satanás, quando seduziu a mulher lá no jardim do Éden. Não precisa orar não, para que isso? Jesus já nos salvou, já pagou o preço. Olha o que bode fala:
Não precisa ir na igreja não, em casa mesmo. Vai o dia que der certo, uma vez na vida e outro na morte. E aquilo vai entrando no coração de quem é ovelha, se não tem os cuidados do pastor. Ovelha que se sente fraca precisa procurar o pastor. Ovelha que está se sentindo vulnerável, procura o seu pastor. Ovelha que está se sentindo sendo atraída pelo inimigo, pelo mundo, procura o seu pastor. Toda bênção que você vai receber vai partir do altar, da vida do pastor. Ei, coloca isso no seu coração. Tudo que você é, você depende ao seu pastor, porque primeiro Deus fala com o pastor, com o anjo, não é com a ovelha não. Deus vai falar é com o anjo. Escreve a carta ao anjo que está em Filadélfia, em o anjo que está em Laodiceia, ao anjo que está em Éfeso. Sabe o que é isso? Deus fala primeiro é com o anjo da igreja, para depois agraciar o povo. Então receba conselho do seu pastor. Não existe autoridade maior do que o seu pastor. Tem o boca de Deus falando não sei aonde, eu vou lá, você está fazendo coisa errada. Chega lá, vai falar, vai ouvir o que não deveria. Chegou o tempo, findou o tempo, sai de lá, a luta é grande. Ei, nem sabe o que a ovelha está vivendo e já quer definir o que ela tem que fazer, nunca viu. Mas o pastor te conhece. O pastor sabe das suas fraquezas, o pastor sabe das suas fragilidades, o pastor conhece o seu coração, sabe quando você mesmo querendo acertar, você errou, mas você se arrependeu, e o pastor nunca vai querer te perder. Agora as pessoas lá no mundo não. Cuidado. Preciso de conselho, vou procurar a missionária, está errado. Vou procurar o presbítero, procura o seu pastor. Aprenda este princípio da honra, e você será honrado. A sua casa vai ser abençoada. Eu achei interessante quando conversando esse final de semana com o pastor Adriano Nascimento, ele diz assim: quando o meu pastor presidente chega na igreja, eu honro quando ele chega. Fica de pé, porque o pastor presidente chegou. Fica de pé, vamos receber o pastor presidente do ministério. Isso é questão de quê? Honra. Só que aí tem uns bodes no meio e fala assim: vai puxar saco de pastor. Não é não, descobriu o princípio da honra. E a Bíblia é clara: eu honro os que me honram. A Bíblia diz que Eliseu estava do lado de Elias, e aonde Elias ia, ele ia junto. Eu vou para cá, estou junto. Fica aí, não, eu vou contigo, até o final eu vou contigo. Isso é questão de honra. Honra o seu pastor. Deixa de dar ouvido às mentiras e às fofocas e às profetadas da carne, e começa a ouvir mais a palavra que sai da boca do seu pastor. Larga de ser crente que corre atrás da bênção, porque quando você obedecer e ouvir a voz do teu pastor, a bênção é que vai correr atrás de você. Ela vai correr atrás de você. Entra ano, sai ano, e a vida está do mesmo jeito. Mas o que está acontecendo? Maldição. Diz que é ovelha, mas não é. Diz que é da direita, mas infelizmente é da esquerda. E olha bem o que vai dizer ainda a palavra: ele não consegue ficar em rebanho e se alimenta do que vem na frente. Bode é assim, come tudo que vê. Tem crente passando mal. Tem crente que come aqui, come ali, recebe de cá e recebe dali, e quando pensa que não faz nem digestão mais. Está passando mal, está empazinado espiritualmente.
Aí está dizendo: mas eu estou com um desconforto tão grande, a minha vida está tão ruim. Sabe o que é isso? Bode é assim, ele come tudo que ele vê para frente. Come coisa boa, come coisa ruim, come o que não presta, sobe em árvore, sobe em estaca, pula no chão, sobe para cima, arranja lixo, ele come. Ele não se preocupa com o que ele vai comer. Mas eu tenho certeza que a igreja de Cristo que está presente aqui não precisa deixar o bom alimento que está recebendo para receber qualquer coisa por aí, não. Cuidado. Ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Aqui Jesus só está querendo fazer uma figura do que vai um dia acontecer. Um dia Jesus vai pegar a igreja e vai separar os bodes das ovelhas, o crente do descrente. Isso vai acontecer. E nós precisamos ficar apercebido de qual desses dois grupos nós temos sido, da direita ou da esquerda. Porque muitas das vezes nós dizemos: eu sou da direita, mas falar que é da direita e permanecer fazendo o que a esquerda faz não vai resolver nada na sua vida. Não adianta estar na direita e concordar com o que a esquerda está fazendo e dizendo: não, a esquerda está certa, isso é bom, quando na verdade é maldição, é problema, é dificuldade, é dores. Se está na direita, não te compactue com o que está na esquerda. Fale a verdade, doa em quem doer. Faça como Jesus: ei, se vocês querem essa palavra, eu vou ministrar ela nos vossos corações. Agora, se é pesado, se é difícil para você, você pode ir. E Pedro vai dizer: para onde nós vamos, se só em ti a vida eterna? Só Jesus pode salvar a humanidade. O que é preciso fazer para sermos ovelha? Eu vi que a diferença entre ovelha e bode é grande. É claro que é. E o que eu devo fazer para ser ovelha? A Bíblia vai dizer, no capítulo 10 de João, do 1 ao 18, Jesus vai falar sobre um relacionamento do pastor e a ovelha. João 10, do 1 ao 18, Jesus vai fazer questão de falar: eu sou o bom pastor. Jesus vai falar de um relacionamento entre ele e a ovelha aqui. Baseado nessa passagem bíblica, nós vamos entender e encontrar aqueles que desejam ser discípulo do mestre. Nós vamos perceber dentro do texto Jesus mostrando: eu quero ser ovelha, então você precisa se adequar em algumas coisas para que você seja ovelha no pasto de Jeová. A primeira coisa é: ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você não ouve a voz do seu pastor, do seu líder, você não é ovelha. Precisa se converter, precisa aceitar Jesus de novo. Nicodemos achou que era suficiente. Jesus vai dizer: você precisa nascer de novo. Sabe o que Jesus está mandando dizer nessa noite para aqueles que aqui estão e aqueles que me assistem? Você precisa nascer de novo. Vem para a igreja, aceita Jesus, o pastor vai tirar os carrapichos, vai tirar as mazelas, as imundícias, vai lavar, vai podar, vai colocar no devido lugar, mas de repente começa a ouvir vozes que não é a voz do pastor, e começam a ser atraídos por essas vozes. O mais interessante é que tem facilidade de serem atraídos por essas vozes que ecoam pelo mundo afora, e de repente aquele que foi cuidado, amado, consolidado, agora começa a ouvir vozes.
Cuidado. Cuidado, porque o inimigo não respeita credencial. O inimigo não respeita se é criança, se é velho, se é casado ou solteiro, se tem 100 anos, se é aposentado. O objetivo de Satanás é roubar, matar e destruir. Toma cuidado. Foi através das palavras que Sansão foi parar numa moinha como um escravo. Foi através das palavras sutil, vozes, é que a mulher deixou a bênção de estar no paraíso, e essa maldição se estendeu, e foi necessário que Cristo viesse, para que hoje nós tivéssemos liberdade de dizer: eu e minha casa vamos morar no céu. Cuidado. Cuidado com o que você ouve na internet. Lá na internet está cheio de pessoas que se opõem à verdade, são da esquerda. Essas pessoas, elas estão ali de prontidão para enganar você, para tirar a tua visão, para tirar da tua vida as primícias de Deus, para tirar da tua vida aquilo que você aprendeu, a verdadeira origem para ser salvo, o passo a passo. Aí de repente na internet você vai ouvir uma voz dizendo: não faça isso, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Mas isso são vozes. Cuidado com o que você ouve na internet e está ouvindo por aí. Não é fácil servir a Deus. Então nós percebemos que quando alguém é fiel à sua liderança, quando um cristão aprende o princípio de honrar a sua liderança, quando você trata o seu pastor como seu pastor, no céu são liberadas bênçãos de Deus para a sua vida. Mas quando você despreza o seu pastor, quando você fala mal do seu pastor, quando você se reúne para criticar o seu pastor, saiba que você está perdendo a direção, está cego, e é preciso voltar depressa, porque no aprisco ainda há lugar para você. Mas quando o crente obedece e honra, reconhece o pastor, ele cresce e avança no reino de Deus. Esse crente obediente não tem demônio, não tem espírito da pomba gira, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem oração contrária que vai parar quem tem a obediência de Deus. O crente que tem a presença do Espírito Santo, o crente que está debaixo dos princípios de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Cuidado com as vozes. Jesus muito pregou a palavra, e uma certa feita em Mateus 16:6, Jesus vai falar sobre o fermento dos fariseus. E Jesus vai dizer: tome cuidado. Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus, através da palavra, Paulo também vai dizer que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Faça prova. Se alguém olhou para você, ele estendeu a mão e disse: se tu és isso, aquilo, vai falar assim, vai falar desse jeito, faça prova com Deus e diga: Deus, se é o Senhor vai confirmar aquilo que eu ouvi aqui. Porque quantas pessoas estão morrendo no ministério porque ouviram vozes que não era do seu pastor. Quantas pessoas iniciaram bem e agora estão paralisadas, fracassadas porque deram ouvido a vozes que não era do seu pastor. A ovelha, ela é inocente. A ovelha não sabe o alimento correto que ela precisa comer.
Por isso ela precisa do cuidado do pastor. Não podemos confiar em tudo que vemos na internet ou que ouvimos por aí. Mas me fizeram uma promessa, pastor Roberto, e até hoje não cumpriu. Se não foi Deus que falou, e nem vai cumprir. Falaram isso, falaram aquilo, arruma a mala, faz isso, faz aquilo, vai casar, vai fazer desse jeito, estou solteira, nunca arrumei um marido. Se não foi Deus que falou, vai continuar do jeito que está. Mas quando Deus fala na boca do pastor, quando Deus usa o anjo da igreja, você tomando posse da palavra, ela vai, aleluia, gerar na sua vida um milagre extraordinário. Sabe por quê? A Bíblia diz: honra o teu profeta e prosperarei. Honre. Agora, queridos e amados irmãos, estamos vendo aqui a diferença entre direita e esquerda, entre quem é bode e quem é ovelha. As ovelhas sempre vão obedecer. Elas ouvem a voz do pastor e respondem aos seus comandos. Ovelha é obediente. Para a nossa atualidade existe o ABC, mas para o crente existe o obedecer. É o alfabeto do crente. Obedecer. Tem crente que obedece aqui nessa noite? Aleluia. Porque não adianta. A ovelha, ela responde aos comandos do pastor. Diz vai, ela vai. Manda ficar, ela fica. Mas pode não. Se mandar ficar, ela continua indo. Ela continua falando, criticando, perseguindo e dizendo vale uma coisa. Muitas e muitas coisas são ditas por quem é bode. Mas ovelha não. Ela prefere ficar debaixo. Nem que ainda tenha que ficar debaixo do cajado do pastor. Ela vai ficar lá gemendo, mas no momento certo a bênção do Senhor vai alcançar a vida dela. O pastor não deseja o mal de ninguém. O que nós pastores e o pastor dos pastores que está aqui, o que ele quer é o bem para você. A Bíblia diz que o pai que ama o seu filho, ele corrige ele. Se alguém te corrige é porque ele te ama. Mas tem gente que acha que é a mãozinha passada na cabeça, encobrindo o pecado e dizendo continua desse jeito, que você vai se dar bem, é assim mesmo que acontece, é assim mesmo que faz. Sabe o que é isso? Isso é divisão, isso é esquerda, isso é bode, isso é gente tentando interferir no plano da salvação daqueles que um dia querem entrar na cidade pelas portas. E se queres entrar na cidade pela porta, ei, o pastor quer te conduzir seguro a esse objetivo final. E a ovelha, quando ela obedece, e a ovelha ela tem vários benefícios. O pastor cuida das ovelhas, e o próprio Jesus no capítulo de João, ele vai dizer que ele dará vida pelas ovelhas. O pastor limpa e tosa, removendo todo o peso que impeça a ovelha de prosseguir. Esse é o nosso trabalho, é te orientar, é te aperfeiçoar através do ensinamento da palavra de Deus, para que você possa prosseguir na jornada e servindo a Deus a cada dia. O pastor também vai deixar as 99 e vai em busca de uma só que perdeu. E às vezes a gente pergunta, mas por quê que o pastor deixou 99 no aprisco e foi em busca de uma que estava perdida? Sabe por quê? Primeiro, tudo isso porque a ovelha é uma e é única. A ovelha, cada ovelha é única e é especial. 99 ovelhas não substitui a única que saiu, porque cada um de nós temos um valor diante de Deus.
Ninguém aqui é igual. Cada um tem uma digital. Cada um aqui tem uma intimidade, tem um jeito de sorrir, tem um jeito de falar, tem um jeito de se alimentar, mas cada um é especial para Deus. É por isso que o pastor deixa 99, porque se fosse igual, ele dizia: não, mas é tudo igual, né? Não, cada um tem o seu DNA. E Ele nessa noite está dizendo aqui que quando você é ovelha no meio de um mundo perdido, Ele ainda ouve a sua voz. Em meio quase 8 bilhões de pessoas, Ele ouve a sua voz e não te confunde com ninguém. Ele sabe aonde está o Isaías, Ele sabe aonde está a Maria, Ele sabe aonde está a Conceição, Ele sabe aonde está o José, Ele sabe aonde está o fulano, Ele sabe aonde está o ciclano, e aonde a voz é erguida, Ele diz: é o meu filho, esse é o bom pastor. Você é importante para Deus, para a sua liderança. Decida hoje andar mais, não mais andar sozinho. Junte-se ao seu pastor e entregue-se à sua igreja. Não ande sozinho, não ande sozinha, se entregue. Agora eu quero falar, eu falei aqui sobre ovelha e bode, os irmãos entenderam como é diferente um do outro. Mas eu quero que você entenda que em Gênesis 3,15 a Bíblia diz que um dia o homem, sendo enganado pelo próprio Satanás, o inimigo, Deus vai fazer uma promessa: e eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá o calcanhar, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás faz parte da esquerda, mas Jesus faz parte da direita. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8, nós vamos presenciar um primeiro homicídio acontecendo, quando o próprio Caim mata Abel. Porque a oferta de Caim não chegava diante do trono de Deus, mas a de Abel chegou. Não adianta, porque bode, Deus não recebe a oferta do bode, Deus não recebe a oração de bode, mas Deus recebe de ovelha. E aqui Caim representa a bode esquerda, mas aqui Abel representa a direita e a ovelha do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós falando aqui sobre poderes nessa noite, e eu disse para os irmãos que desde a antiguidade há uma influência satânica para oprimir a igreja de Cristo. Quando Jesus fez aqui essa promessa, quando Deus fez a promessa que da mulher nasceria, da semente da mulher, um que esmagaria a cabeça do inimigo, ele fica preocupado. E a Bíblia vai dizer que no tempo de Faraó, tentando cancelar o projeto de Deus, Faraó vai tentar destruir todas as crianças do sexo masculino, para que não crescessem mais aquele povo pelo tamanho da expansão, e tentando frustrar a profecia que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E se nós olharmos, todos os aprisionamentos da nação de Israel foram sempre por causa do pecado. E como é que eles deixavam Deus para adorar outros deuses? Era através da sedução.
O inimigo é estratégico. Eu acabei de falar aqui que o inimigo, ele usa estratégia para levar a igreja ao pecado. Eu te dou tudo, mas o pecado você precisa participar dele. E a igreja, quando ela está em pecado, ela é escrava do inimigo, ela está aprisionada pelo inimigo. Somente há um meio de se libertar, é andando na presença de Deus e lavando-se no sangue do Cordeiro. Então, agora Israel vai ficar aprisionado lá no Egito durante mais de 400 anos, por causa do pecado. E os da esquerda querem seduzir o povo de Deus e trazê-los para perto e dizer: isso não é errado, a Bíblia precisa ser modificada. E tem muito crente achando que aquilo que era pecado, agora está dizendo: isso não tem problema mesmo não. Sabe o que é isso? A sedução do mundo. Cuidado, permaneçam firmes na presença do Senhor. É melhor ser crente quadrado do que ser crente redondo e ir para o inferno. O povo está escravizado, mais uma vez por causa do pecado. O povo vai ser cativo pelo rei da Babilônia, e vão ficar cativos por mais 70 anos. O profeta avisava, dizia: convertei-vos, consertai-vos, e o povo continuava no pecado, e dizendo ser crente, mas como pode? Eu sou da direita, eu sou o povo de Israel, sou nação santa, sacerdócio real, nação escolhida, separada, mas está fazendo o que o mundo manda fazer, está comendo as comidas que o inimigo está oferecendo. Isso não é ovelha, isso não é, aleluia, ovelha não, isso é bode. Por causa do pecado, a humanidade sofreu muito e está sofrendo. Porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado impede que a nossa oração se chegue diante do altar de Deus. Pastor, mas o que vai fazer com os que estão na esquerda? Eles estão perdidos, estão sentenciados? Não, se arrependerem dos vossos pecados e voltarem e confessarem Cristo, serão salvos também. O que vai acontecer com os bodes dentro da igreja? Aqueles que estão dentro da igreja, mas são bodes, ela precisa se converter. Herodes vai tentar cancelar a profecia, mandando matar todas as crianças, mas não vão conseguir, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Eu só te digo uma coisa: quando Deus fala algo, Ele cumpre. E Deus não perdeu o controle da situação. O mundo está vivendo de mal a pior, mas Deus ainda está no trono. É Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que faz, é Ele que permite. E quando Ele dizer basta, vai bastar. O capítulo de Mateus 25, versículo 31, a Bíblia é prova disso, que Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Vai colocar esquerda na esquerda e direita na direita. Porque direita não é o que eu digo que é direita, esquerda não é o que eu digo que é esquerda. Esquerda é o que Deus diz que é esquerda, e direita é o que Deus diz que é direita. Ovelha é Deus que diz que é ovelha, e bode é Deus que afirma que é. Não adianta. Eles tentaram parar, mas não conseguiram.
porque vai nascer um menino Jesus cheio de vida, força, e aquela criança vai crescer, e vai estar entre os doutores, vai pregar, vai completar a missão, vai ser morto em uma morte de cruz, e vai levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Mas aqui nessa noite, quando ele está no ato da crucificação, quando ele já está moído pelas nossas transgressões, cortado, dilacerado, sofrendo tétano, tendo os pulmões comprimidos, a Bíblia diz que tinha um do lado direito e outro do lado esquerdo. Os da direita sempre vai ser diferente, mas os da esquerda dificilmente se converterão. O que estava na esquerda olhou e disse: tu diz que és filho de Deus, salvou a tantos e não pode salvar a ti mesmo. Desce da cruz e salva a ti mesmo. Mas o que estava na direita, ele vai olhar e vai dizer: cala-te, nós estamos aqui porque nós erramos, nós merecemos estar aqui. Mas esse aí nada fez. Então ele vai olhar e dizer: lembra, Senhor, de mim quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino. E Jesus vai olhar para a direita, e lá está aquele ladrão arrependido, e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? Mesmo que estão caídos, pode se consertar. Mas muitos que estão na esquerda jamais reconhecerão que estão errados, e vão continuar dizendo: eu estou certo. Ovelha gera ovelha, e bode vai gerar bodes. Bode não se converte. Aquela velha natureza não deixa o bode. Está dentro da igreja, mas guarda mágoa no coração. Está dentro da igreja, mas está paralisado por uma situação que viveu, ou por algum momento que foi conflitado. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: de que lado você está? Você é da direita ou da esquerda? Você é a favor da vida ou da morte? Interessante, eu disse para os irmãos no início aqui que a direita é um símbolo de honra. A Bíblia diz que após Jesus vencer a morte e subir ao céu, a Bíblia diz que ele assentou aonde? Está assentado aonde? À direita do Pai. De que lado nós queremos estar? De que lado nós estamos? A opressão de Satanás usando as lideranças sempre existiu. E por trás de Faraó havia a força do inferno, indicando para que ele matasse o povo de Deus. Por trás de Herodes havia um governo, havia um maioral que comandava e mandava matar. No tempo da igreja primitiva não mudou. Os mesmos poderes que reinavam continuaram perseguindo a igreja e matando os cristãos, oprimindo os cristãos. Na Idade Média não mudou, continuaram perseguindo e matando os cristãos. E na atualidade de hoje não é diferente. Porque o sistema está implantado,
e eles querem oprimir os cristãos. Eles querem destruir a família. Eles querem acabar com a igreja de Cristo. Os que estão na direita, para encerrar, é contra o aborto. Os que estão na direita é contra o abuso. Os que estão na direita é contra a vergonha, contra o absurdo, é contra as obras da carne. Os que estão na direita é contra as obras de Satanás. Os que estão na direita vai para a igreja e adora a Deus em espírito e em verdade. Os que estão na direita são luz e sal. Mas os que estão na esquerda querem liberar o aborto. Diz que é normal o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Os que estão na esquerda querem impor ordem abusiva nas escolas. Querem implantar leis para destruir a criança e a família. Os que estão na esquerda estão trabalhando com leis e projetos para destruir as famílias na face da terra. Eles querem calar a igreja. Eles querem calar, sabendo fazendo o que? Com direito de expressão. Havia uma lei aí, meus queridos e amados irmãos, que a igreja não tinha nem mais direito de expressar nada concernente à palavra de Deus, e foi derrubada. Estamos pregando aqui hoje, mas amanhã nós não sabemos o que vai se dar. Se a esquerda ganha, se ela vence, a igreja pode preparar o lombo para apanhar. A igreja pode preparar para ser perseguida, para ser oprimida, como foi no passado, desde o tempo dos reis até o tempo da igreja primitiva e até a atualidade de hoje. A perseguição vai ser ferrenha. Eles já estão traçando muitas e muitas leis, e principalmente para abolir, para destruir, para extinguir a igreja. E os que são da esquerda, para encerrar, ele procura qualquer outro lugar que não seja a casa de Deus para adorar Satanás. Mas o que está na direita, ele vai adorar na casa de Deus. Mas o que é da esquerda, ele procura lugares indecentes para adorar Satanás. Fica de pé nessa noite. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Entenda uma coisa: nós sabemos que o que está na Bíblia vai se cumprir, querendo nós ou não, vai cumprir. Mas o objetivo da igreja de Cristo é fazer o que é certo. Não compactue com a mentira, com o engano, por causa de uma cesta básica, por causa de dinheiro, por causa de qualquer coisa. Não se venda, não se renda diante da proposta do inimigo. Ei, permaneça na presença de Deus. Tem gente dizendo: eu quero que a esquerda volte. É bode. Lembra do povo no Egito caminhando no deserto? Lá nós tinha pepino, lá nós tinha alimento. Tirou nós de lá para morrer nesse deserto. É bode. Tem muito crente dizendo: estou com saudade da esquerda, estou com saudade daquele que é contra, daquele, porque no tempo dele a gente comia, a carne era barato, combustível era barato. Mas o sistema está por trás de tudo, manipulando tudo para que seja derrubado aquele que ali está. Mas se Deus constituiu, só sai de lá na hora e no momento que Deus falar.
O Senhor está dizendo que aos bodes Ele colocará à esquerda, mas aquele que é ovelha vai entrar para a direita, vai ser honrado, vai ser, aleluia, coroado, vai receber o galardão, vai entrar na cidade pela porta. Mas infelizmente aquele que faz parte da esquerda sofrerão angústias e dores, se lamentarão, mas será tarde demais. Então arrependa-te hoje, coloca na presença de Deus hoje. Se está no caminho errado, conserta, coloca a vida no altar, porque a trombeta vai soar, a trombeta vai soar, e quando ela soar, Ele vem buscar o teu povo. Quem está esperando o arrebatamento nessa noite? Quem aqui, quem em casa está esperando o arrebatamento, diga glória a Deus, aleluia, aleluia. Quem aqui está esperando o arrebatamento? Quem aqui está esperando, aleluia, o soar da trombeta? Dá glória a Deus nessa noite, diga: eu não vou me vender, eu não vou me vender. E se eu tiver que passar por dificuldade, mas vou continuar pregando Cristo vivo, Cristo ressurreto, aquele que vive e reina para todo sempre. Dias difíceis virão sobre a face da terra. Te prepara, crente, te prepara, igreja, para viver o sobrenatural de Deus, porque assim como Estevão foi apedrejado pela perseguição de Roma, e ali ele disse: eu vejo os céus abertos, vão encarcerar pastores, missionários e obreiros, mas mesmo nas prisões ou sendo levado à praça para ser morto, ele precisa continuar dizendo: eu vejo os céus abertos, perdoas-lhe, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se prepara. Crente que se entrega à prostituição não vai suportar a provação. Crente que fala mal do irmão e guarda alamassuri quebiando as angústias e males no coração, não vai suportar a provação. Aquele que é crente meia boca, meia tigela, ele não vai suportar a perseguição. Aí nós vamos descobrir quem é crente e quem não é, quem serve e o que não serve, porque outra vez haverá diferença entre o justo e o injusto. Ei, se você é ovelha, pode adorar, mas se não é, converte. É forte demais o que Jesus está falando aqui. Eu sei que muitos que me assistirem vão criticar essa palavra, vão dizer: esse pastor falou sobre política. É porque a igreja que eles querem é uma igreja cega, que não vê o que eles estão tramando lá. Mas a igreja de Cristo tem homens e mulheres de Deus orientados, capacitados, que o Espírito Santo está revelando os podres. O Espírito Santo está mostrando que na política a mão de Satanás também está trabalhando. Mas tem muito crente pecando, sabe por quê? Ele diz: Deus não se envolve com política. Mas desde o início que Deus deu a oportunidade para homens governarem, seja bom ou ruim, mas a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece. E se a igreja não tomar cuidado, o mal vai continuar prevalecendo. Mas quem, aleluia, ama a família, quem preserva a família, quem ama a verdade, vai continuar fazendo o que é certo. Rimandagassuri abendalaia, Arimandagassu. Lembra de Hitler? Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Isso um dia vai voltar. Um dia isso vai voltar. Na Geórgia, nos Estados Unidos, ali tem milhares e milhares de caixões, e esses caixões cabem 4 corpos dentro dele. E se alguém sobrevoar sobre aquele deserto, vai dizer: mas para que tantos caixões? É para colocar os corpos daqueles que não negarão a Jesus.
daqueles que não se renderão à voz do anticristo, aquele que não vai se aderir ao sistema. A orientação do inimigo é convencer a igreja e dizer que o que é certo é errado. Cuidado, se proteja, se programe e peça a Jesus. Jesus vai blindando a minha mente com o sangue do Cordeiro. Porque a implantação de um chip é algo simples. E eu olhando o chip, eu fico observando e digo: mas o que é um chip no corpo de um ser humano? Nada. Mas o inimigo quer mudar os seus pensamentos. Ele quer mudar a tua mentalidade acerca do reino de Deus. É isso que o inimigo está lutando para implantar. E ele está furioso. Mas como Deus me mostrou aquela avalanche, aquele tsunami de água suja invadindo os países, o país e os estados brasileiros, então, meus queridos, o boi estava muito furioso. Ele ficava urrando, ele batia as mãos no chão. Isso é Satanás, está furioso. A Bíblia diz que Satanás está ao derredor, procurando alguém para que possa tragar. Ei, em nome de Jesus Cristo, não se iluda só porque está na igreja está salvo, não. Porque pertence ao grupo de senhoras, senhores, obreiros, está salvo. Porque Jesus vai salvar só crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus não vem buscar bode, não. Jesus vem buscar é ovelha. Então converta-se, e que Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo. Meu Deus e meu Pai, guarda a nossa nação, guarda a liderança do nosso país e dos países, dá força e nos ajuda nesses dias difíceis que nós teremos que enfrentar. Mas que o Senhor nos dê graça, e eu tenho certeza que a qualquer momento vai acontecer o mais importante: o rapto, o arrebatamento da igreja. Abençoa e abençoa cada um agora, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor e agradeça a Deus pela oportunidade que Deus está nos dando aqui.